do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali esteve 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Deus envia provações, mas conhece muito bem o teu limite. Situações são cruéis, situações que aparecem te deixando assim tão triste. Por que será que as lutas não acabam? E o dia da angústia não tem fim. Dos olhos muitas lágrimas desabam. Você diz, será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus conhece bem a sua vida. O teu sofrimento tem medida. É no teu limite que Deus vai agir. Falta muito pouco para conseguir. Provações e lutas não são invencíveis. Você crê no Deus das causas impossíveis. Levante a cabeça, olhe para o céu. Deus jamais te esquece, Ele é fiel. Provações, Deus envia provações, a pior das situações, você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Sofrimento tem medida. É no teu limite que Deus vai agir. Falta muito pouco para conseguir. Provações e lutas não são invencíveis. Você crê no Deus das causas impossíveis. Levante a cabeça, olhe para o céu. Deus jamais te esquece, Ele é fiel. Provações, Deus envia provações, a pior das situações, você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Provações, Deus envia provações, a pior das situações, você é capaz de superar. Provações, Deus envia provações, mas também traz soluções. Tudo muda e vai mudar. Muitos estão chorando e perguntando: por que os problemas não têm fim? Por que o meu sofrimento parece que nunca passa? Quantas dores, quantas aflições,
Muitos chorando perguntam por que os problemas, as provas não têm fim. Parece que algumas dores, algumas provas, parece que nunca passarão. Porém, assim como Adão passou, viveu quase 1000 anos, assim como Matusalém passou, viveu quase 1000 anos, assim como Noé passou, viveu quase 1000 anos. No ano 600 de sua vida ele entrou na arca, assim como estes homens que tinham vida tão longa, assim como eles passaram, viveram quase 1000 anos e a sua vida terrena, vida humana passou. Assim como eles passaram, tudo passa, meu amigo. A vida humana, ela passa. E juntamente com a vida humana, os problemas também passam. Ou seja, as lutas, as dores, as angústias, que na verdade muitas vezes apenas estão sendo usadas para formar em nós um caráter tal como o do Filho de Deus, o Filho unigênito, Jesus Cristo. As provações e as lutas desta vida, muitas vezes, na vida daqueles que amam a Deus, e eu creio que há muitos que neste instante amam a Deus e que estão me ouvindo, que já passaram por provas aparentemente impossíveis de serem vencidas, já passaram por problemas que aparentemente não teriam fim, mas quando nós olhamos para o unigênito do Pai, Jesus Cristo, quando nós olhamos para aquele que na verdade não veio ao mundo pela via pecaminosa, não foi gerado pela carne, não foi gerado pela vontade do homem, mas gerado pela vontade de Deus. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, o primeiro da nova criação, quando olhamos para o primogênito, primeiro da nova criação, foi chamado de unigênito e foi chamado de primogênito. Quando nós olhamos para ele, para Jesus, e então olhamos para a dimensão do seu sofrimento, quando nós medimos a intensidade das suas provas, das suas lutas, das suas dores, Isaías 53 diz, era um homem de dores. E quando nós olhamos para as dores, para as provas que Jesus passou, nós então conseguimos ver que Deus estava levando-o a ser exatamente a sua imagem. E Jesus chegou a dizer, quem vê a mim vê o Pai. As nossas lutas, os nossos problemas, as provas que vivem aqueles que amam a Deus, na verdade os levarão a serem parecidos com o Pai. As provas levou a Jesus dizer, quem vê a mim vê o Pai. As provas formou em Cristo o caráter, a expressão, a natureza do próprio Deus. E a verdade é que é desta maneira mesmo que Deus nos faz semelhantes ao seu Filho. Desta maneira, Deus fez o seu Filho unigênito, Jesus, semelhante a ele. E desta mesma maneira que o Filho se fez semelhante ao Pai, nós também nos tornamos semelhante ao Filho através das provações. A maneira de Deus nos levar a sermos como o Filho de Deus é, na verdade, nos tratando, conduzindo-nos tal como Ele conduziu o seu Filho Jesus. Onde e como o Pai conduziu o seu Filho, poderíamos perguntar, aonde o Pai levou o Filho? Porque o Espírito Santo é o Pai de Jesus.
ele fez sombra sobre a Virgem. A Virgem teve uma experiência, um contato com o Espírito Santo e ficou grávida do Filho Jesus. Então, se o contato da Virgem foi com o Espírito Santo e ela achou ter concebido do Espírito Santo, como a Bíblia diz em São Mateus 1,18, então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Agora, onde o Pai guiou o Filho? E como o Pai conduziu o seu Filho? Isto a Bíblia diz em Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Desertos são provas, deserto é separação, deserto também fala de santificação, fala de sofrimento, deserto fala também de teste de resistência. Se não tiver resistência, é impossível suportar a caminhada do deserto. Deserto fala disso tudo. E o Pai, o Espírito Santo, guiou seu Filho para as provas, para o deserto, para a separação, ou seja, a santificação. O Espírito, o Pai, guiou seu Filho para o sofrimento, para o teste de resistência. Foi assim que o Pai, Deus, o Espírito Santo próprio, tratou, conduziu o seu Filho. E a Bíblia diz, Jesus caminhou até o Jordão, aonde João o iria batizar com água, e o Pai lhe batizaria posteriormente com o Espírito Santo, através daquela pomba, que na verdade iria descer sobre ele, habitar nele, pousar sobre ele e conduzi-lo ao deserto. Aquela pomba não era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como a religião cega pregoa. Aquela pomba ali que tipificava o Espírito Santo era o próprio Pai de Jesus, que habitou em Jesus, que inclusive guiou Jesus para o deserto. E a Bíblia diz, e estando cheio do Espírito, este o guiou para o deserto. E estando cheio do Espírito, este o guiou para o deserto. Você pode ver isso em São Marcos, capítulo 1, verso 12 e 13. Quando Jesus esteve cheio do Espírito, então foi guiado para o deserto. E durante 40 dias esteve, diz a Bíblia, com palavras tão claras, e isto chamou a minha atenção. Durante 40 dias vivia entre feras. Feras fala de ameaças. Feras fala de ataques demoníacos. Feras fala de problemas. Feras fala de muitas provas. E o Espírito Santo, na verdade, guiou a Jesus para o deserto. E por 40 dias, São Marcos 1, versículo 13, Jesus esteve entre as feras, esteve entre as provas, entre os ataques demoníacos que a sua mente sofria constantemente. É o que relata São Marcos, capítulo 1, 12 e 13. São Lucas 4, verso 1, e também livro de São Mateus, no seu capítulo 4. 40 dias esteve entre feras. Talvez uma mente natural poderia dizer, será que o Pai amava o Filho, o levando para o sofrimento, o levando para as provas, o levando para o deserto, o levando para a separação, o levando para o caminho árduo da santificação? Que caminho árduo é o caminho da santificação, espinhoso na verdade. O deserto fala de sofrimento, o deserto fala de teste de resistência, e o Pai guiou seu Filho para o caminho espinhoso, apertado, estreito, para o caminho que precisaria ter resistência para estar ali 40 dias e 40 noites e ainda mais sem comer. O Pai guiou o Filho para estar entre as feras, entre o confronto, no meio dos problemas. Então eu fico pensando,
De onde vem esse evangelho que diz: venha e não sofras mais? Ora, meu amigo, o evangelho produz sofrimento. O verdadeiro evangelho produziu espinhos, dores na vida de Jesus, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Aqueles que quiserem ter semelhança, serem semelhantes ao Filho de Deus, viver a vida do Filho de Deus, ter uma natureza como a natureza do Filho de Deus, viverá um evangelho cheio de lutas, de provas, de perseguição, de problemas. Jesus chegou a dizer que, na verdade, ou melhor, São João chegou a dizer que nós não deveríamos ficar assustados, porque o mundo, na verdade, não amou a Jesus, aborreceu a Jesus, feriu a Jesus, desprezou Jesus, pisou em Jesus, humilhou a Jesus. E João disse: se o mundo aborreceu a ele, não aborreceria a nós também? Nós, digo, aqueles que verdadeiramente servem a Deus, pregam e vivem o verdadeiro evangelho, que não é o evangelho de venha e não sofras mais, mas o verdadeiro evangelho anunciado pelos lábios de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos e profetas. É um evangelho que produz dores, como Jesus foi homem de dores. Produz um caminho estreito e, na verdade, espinhoso, não cheio de rosas, não floridos, não cheio de encantos. Caminho cheio de rosas, de flores, de encantos, são os caminhos que o mundo oferece, os caminhos que o pecado oferece, o caminho que o diabo propõe aos nossos jovens, propõe a esta sociedade, está propondo para muitas das nossas igrejas, e elas têm trilhado este caminho cheio de adornos, este caminho cheio de perfumes, cheio de rosas aromáticas, onde não tem espinho, não tem dores, não tem renúncia, não tem separação, não tem deserto, não tem sofrimento, não tem teste de resistência. Qualquer flor mimada que precisa ser constantemente pulverizada passa por este caminho largo e florido. Mas o evangelho de Cristo, ele foi aberto, dando esta grande revelação: dores, desertos, provas que muitas vezes pensamos ser intermináveis, mas as provas de Jesus um dia terminaram. Houve um fim para a dor de Jesus, houve um fim para o deserto de Jesus, houve um tempo quando Jesus saiu do meio das feras que estavam no deserto. São Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, esteve entre as feras. Meu amigo ouvinte, o verdadeiro evangelho diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas estão entre feras nos trabalhos, entre feras nas escolas, entre feras no mundo. Se um justo quiser ser justo, no meio político, estará sendo lá uma ovelha entre lobos, entre feras, como Jesus esteve no deserto, entre feras. Como Jesus esteve lá no palácio de Herodes, entre feras, com Pilatos, entre feras, no templo, entre feras. Os verdadeiros cristãos estão vendo o caminho se estreitando, a coisa vai afunilando cada dia mais. Porém, meu caro ouvinte, este foi o caminho que Deus usou para refletir-se através do corpo de carne do seu Filho. E este é o caminho, provas que o Filho está usando para refletir o seu caráter e a sua imagem na sua verdadeira igreja. A verdadeira igreja vai refletir Cristo. Verdadeiros cristãos irão refletir a Cristo. Os verdadeiros filhos de Deus não importarão. Enquanto mais o mundo for trevas, mais eles irão brilhar. Enquanto mais o pecado se multiplicar, mais a igreja santa, separada, ela irá brilhar. Seu testemunho irá ser destaque. Por causa das trevas que o mundo tem entrado, que as religiões têm entrado. O caminho das provas, o caminho do deserto,
É o caminho que Deus está usando para fazer os seus filhos emitirem o rosto de Deus. É curioso como Deus trabalha. Chama a atenção do verdadeiro Filho de Deus, o agir do Senhor. Você busca o batismo do Espírito Santo e então ele te enche, como encheu a Jesus no Rio Jordão, e ele lhe conduz a um lugar deserto, não cheio de flores, não cheio de encantos, não para ser banado com leque, para ter milhares de servos cuidando de você, para que você não se arranhe, não se resvale nas provas e nos sofrimentos da vida. Que pobreza o evangelho moderno! Pregam que o batismo com o Espírito Santo vai isentar o crente do sofrimento. Venhas e não sofras mais. Venha ser agora cabeça e não cauda. E então usam as Escrituras para banir o sofrimento do Evangelho. A pessoa adere ao Evangelho e então não tem que sofrer a dor da separação do mundo. É fácil ser crente misturado com o mundo. É fácil ser crente se vestindo como mundano. É fácil ser crente comendo músicas mundanas, programas imorais mundanos. É fácil ser crente associado com os programas de entretenimento do mundo. É fácil ser light, açucarado. É fácil ser crente morno. Mas a Bíblia diz, não há meio termo, não há meio caminho para o cristão. Sim, sim, não, não. Ou você é frio ou você é quente, senão não servirás para Deus. Talvez servirás para a falsa igreja, para o falso mestre, para o falso pregador, mas para Deus não. Porque és meio termo, porque és fronteiriço, porque estás em cima do muro, não és frio nem quente. Apocalipse 3:18 ou 15, vomitar-te-ei da minha boca, porque não é sim nem não, tu és meio termo, és fronteiriço, és em cima do muro, tu serás rejeitado por Deus. É muito fácil ser crente sem deserto. E há muitos religiosos que só conseguem ir à igreja se não tiver desertos, se não tiver provas, se não tiver críticas. Só conseguem ser crente se houver bonança, se tudo estiver indo bem, de vento em polpa para aquele lar, para aquele homem, para aquela família, para aquela igreja. Você não se parece nem um pouquinho com o Filho de Deus. Enquanto o Filho de Deus sofreu, enquanto mais Jesus sofria ao Filho de Deus, mais ele se agarrava ao Pai, se rendia ao Pai. As provas deveriam levar os crentes a se renderem a Deus. As crises deveriam levar os crentes a se renderem a Deus. A seca deveria levar o crente a se render mais a Deus. As crises financeiras previstas para destruir o nosso país deveria levar o crente a se apegar mais a Deus. Mas o problema é que as pessoas querem servir a Deus com flores e com chuvas e com frutos, não com a videira seca, não com o gado não dando leite, não com o pasto seco. Crentes acomodados, mal acostumados pela falsa religião. Eu chamo falsa religião, porque a Bíblia me dá direito de chamar esse evangelho que diz, venha e não sofra mais, de uma falsa religião. Meu amigo ouvinte, o batismo do Espírito Santo levou Jesus a sofrer. O batismo do Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E ele ficou entre feras, cercado de feras. Ele esteve entre problemas. O batismo do Espírito Santo na vida de Jesus o levou a estar em solidão, para se preparar através do jejum, da oração, para vencer as tentações que estavam por vir ao caminho, a tentação de desistir-se. Batismo com o Espírito Santo muitas vezes não leva o crente a ser aplaudido, aclamado pela multidão, ser ibope. Batismo do Espírito Santo leva muitas vezes o crente a uma solidão mútua. Está entre todos, mas se sente só. Está entre todos, mas pensa diferente. Está entre todos, mas tem uma outra conduta de vida, um outro parecer.
que não agrada a maioria e que não é ibope. Meu amigo ouvinte, batismo do Espírito Santo levou Jesus a viver uma solidão só. Batismo do Espírito Santo na vida de Jesus não levou Jesus ao sucesso do concílio ecumênico, a união de todas as igrejas, a união de todos os povos para beijar as mãos de um homem, os pés de um homem, a ideologia doutrinária de um homem. Batismo do Espírito Santo na vida de Jesus o levou a uma separação, a uma solidão, para se preparar através do jejum, através da oração, a viver as tentações, as provas que estavam por vir. Esta é a maneira de Deus para nos fazer semelhantes ao seu Filho, é nos enviar ao deserto, às provas, ao sofrimento, porque após o sofrimento do verdadeiro crente, como após o sofrimento de Jesus, anjos vêm lhes servirem, anjo vem lhes alimentar, anjo vem lhes trazer o refrigério para essa caminhada de dores, anjos se tornam, o poder sobrenatural se torna a consolação do verdadeiro crente. Atos capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo, e como passaram a sofrer, após serem cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro foi açoitado, Estevão foi apedrejado. Quando foram cheios do Espírito Santo, mulheres cristãs foram arrastadas pelo cabelo nas ruas de Jerusalém, pelos próprios religiosos, os que tinham aparência de piedade, mas na verdade estavam repletos de ódio contra a verdadeira palavra. Quantos desligam o rádio ao ouvir palavras de exortação? O diabo enche os corações de ódio contra a verdadeira palavra. E se pudessem, arrastariam pelo cabelo, matariam, mandariam prender, quando ouvem a palavra, ferindo-lhes o pecado. Quando foram cheios do Espírito Santo, Pedro foi perseguido, Estevão foi apedrejado, Tiago foi decapitado, João também, João Batista, decapitado porque era cheio do Espírito de Deus. Paulo, quando recebeu o Evangelho e foi cheio do Espírito de Deus, foi o apóstolo que mais foi surrado, esfolado. Batismo com o Espírito Santo, uma verdadeira vida com Deus, traz provas, sofrimentos. Por quê? Porque a recompensa não está apenas nesta vida, mas está no porvir, está na garantia de um dia estar com Deus, de não ser reprovado no dia final. Batismo com o Espírito Santo levou os apóstolos, levou a igreja primitiva, alguns a serem queimados. Meu amigo ouvinte, o que está acontecendo com a religião? O que está acontecendo com o Evangelho? Que Evangelho é este? Que não tem lágrimas, que não tem dor, que não tem experiência com Deus, que não tem renúncia. Que Evangelho é este? Evangelho da porta aberta, Evangelho do namoro ilícito, Evangelho de portas escancaradas para os casamentos e divórcio. Que Evangelho é este? Evangelho para fornicários, Evangelho para pessoas de todos os tipos. Meu amigo ouvinte, eles vêm, são bem recebidos na igreja e não mudam de vida e não se submetem à palavra. E os líderes cedendo por causa de 10% de dízimo, cedendo, omitindo a verdade por causa de uma doação ou por causa de um apoio político, por causa de um benefício social que está havendo. O Evangelho não pode ser adulterado. Oh, povo de Deus, não prostituam o Evangelho, não adulterem a vida sagrada de Jesus. Jesus foi o exemplo do que é uma verdadeira vida cristã. Olhe o sofrimento do Mestre. Ele disse, vos dei o exemplo, sofre quem fala a verdade. Mas alguns a omitem,
para terem os privilégios da sociedade, para terem os privilégios da política. Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a primeira coisa que aconteceu, foram criticados, chamados de bêbados e de fanáticos. E Jesus foi cheio do Espírito de Deus e esteve entre feras, lutas, problemas. A igreja cheia do Espírito de Deus passa hoje por severas perseguições, vive duras provas, porém Deus é com ela, como Deus foi com Jesus, como Deus foi com Pedro, com Paulo, com os apóstolos, com a igreja primitiva. Meu amigo, as provas passarão, como passou para Jesus, como passou para os apóstolos. Deus foi com eles. Deus é com a verdadeira igreja, cheia do seu Espírito, que hoje é atribulada, mas com um propósito: emitir o brilho, o caráter de Deus. Deus, para nos fazer semelhantes ao seu Filho, está nos enviando provas, lutas, um caminho estreito. Quando as lutas, provações do meu viver fazem tudo pra tirar a minha fé, quando o coração se fecha pra chorar e me faltam até forças pra orar, Cristo mostra que não me deixou sozinha, que ainda é meu amigo e jamais vai me esquecer. Sou remida pelo poder desse sangue, basta apenas que eu clame, Jesus vem me socorrer. Canto glória, aleluia, Cristo me salvou. Eu sou nova criatura pelo seu amor. Se sou prestes a cair, teu braço forte me conduz. És meu rei, herói, te amo, Jesus. Quando as lutas, provações no meu viver fazem tudo pra tirar a minha fé, quando o coração se fecha pra chorar e me faltam até forças pra orar, Cristo mostra que não me deixou sozinha, que ainda é meu amigo e jamais vai me esquecer.